Boa noite, me chamo Sérgio Nascimento e hoje moro no Tucuruí, no Pará. Me mudei para cá faz 10 anos, mas eu era de uma região chamada Baubau. Foi onde eu nasci, cresci, casei e tive meus filhos. Quando eu era menino, passava no dia todo no mato fazendo bagunça e minha mãe vivia me dizendo para tomar cuidado com a velha faminta. Lá em Baú, a gente se divertia tomando banho no rio, subindo em árvores para pegar frutas e caçando o que comer. Era mato para todo lado que você olhasse. As casas eram todas feitas de vara de pau e ficava bem longe uma das outras. Todo dia eu encontrava meus primos e a gente ia pro mato para curar bacabá e cupuaú. Minha mãe, quando ficava sabendo, virava uma fera, mas a gente sempre dava um jeito de escapar. Essa história da velha faminta assombrava muita gente, porque dizia que ela era um espírito do mato que engolia o que encontrasse pela frente. Eu morri de medo junto com meus primos, mas não tinha jeito. Uma vez a gente foi atrás de uma pupunha e eu estava muito para dentro da mata. Enquanto eu subia e fiquei jogando os cachos no chão para os meus primos, de repente ouvi eles correndo sem dizer nada. A palmeira era alta, sem dar vista lá de baixo, porque ficava acima das copas de outras árvores. E eu, atrelada ali, sem saber o que tinha acontecido. Então gritei lá de cima: Getúlio, Jorge, o que foi isso? Mas nada deles responderam. Estava no oco do mundo. Correram e me deixaram ali, em cima. Quando eu vi, eles tinham ido mesmo embora. Pensei em descer e acompanhá-los, mas quando desci um pouco, vi uma velha lá embaixo, que era a coisa mais horrível que eu já vi na vida. Me deu um desespero do tamanho do mundo naquela hora. Eu comecei a tremer e a gritar para meus primos, mas não tinha mais jeito. Voltei para cima e fiquei espiando o que ela fazia ali. Mas a velha me olhava com um zoião arregalado. Eram os olhos tão feios e vidrados em mim que eu tive certeza que aquilo não era desse mundo. Toda vez que eu olhava para a velha, ela parecia mais maior e a cabeça também. Os braços daquela coisa pareciam maiores e rodeado de um lado para o outro, sem tirar os olhos de mim, que estava lá já, chorando e soluçava, e eu berrava de medo daquela assombração. Nunca mais me esqueci daquela coisa parecia me rodear como se fosse uma onça e espreita um macaco. Em cima de uma árvore, eu pensava toda da hora de sair dali, hora que aquilo ia subir para me pegar. Lá em cima, era aí que eu chorava mais. A velha parecia que não vestia nada, e seus cabelos cobriam as partes de seu corpo. Era gorda e tinha uns dentes pretos pro lado de fora. Eu chorei tanto e gritava por minha mãe que fiquei rouco. Era de tarde, a hora que a gente tinha chegado. Era assim, por volta das 3 horas. Passamos a manhã matutando de ir colher essas caixas de pupunha para fazer uma merenda. Acho que eu fiquei 2 ou umas 3 horas naquele desespero, pois o sol já estava se pondo, comigo ainda lá em cima, pendurado na palmeira, aquela velha lá embaixo, pronta para me pegar a qualquer momento. Eu chorava a cada momento, ela parecia crescer toda hora. Que eu olhava aquilo parecia ficar maior. Era como se ela estivesse crescendo, bem na minha frente. Eu juro por Deus que eu vi isso acontecer. Eu não estava ficando louco. Meus primos podem confirmar tudo isso, pois eles estavam lá e assim que viram aquilo saíram correndo e me deixaram sozinho naquele dia. Eu chorei muito. Tinha hora que eu pensava
que eu não ia aguentar mais, que eu ia desistir e cair lá de cima, mas sempre que eu olhava para baixo e via aquela velha com um zoião arregalado no meu rumo, eu encontrava forças e me segurava mais ainda. E foi assim que eu fiquei atripado lá na palmeira, só esperando a véia me devorar. Aí teve uma hora que eu ouvi a voz de mamãe no meio do mato. E eu olhei para ver se ela era mesmo, e de repente a velha sumiu. E eu desesperei, quase que eu morri de queda ainda hoje. Tem uma cicatriz em meu braço de um galho que entrou e quase atravessou. Tenho também a marca na cabeça porque bati não sei onde, mas nunca mais cresceu o cabelo no lugar. Eu só acordei em casa com minha mãe, aos berros, o corpo todo doído. Eu já tinha tirado o galho do meu braço. Com a ajuda de meu pai, eu estava pronto remédio. Com uma semana, eu já estava fazendo danação. De novo, eu e meus primos disseram que não me esperaram porque correram de medo que tiveram enquanto eu estava lá em cima. Fé da velha. Primeiro foi o Getúlio e avisou depois para Jorge onde a gente estava, embaixo de uma trilha bem estreita, de tantos moradores passarem. Eles disseram que viram aquela velha de longe vindo por essa trilha. Era como se fosse de altura, de um cachorro e toda encurvada, e o negócio mais horrível do mundo aquilo vinha ao rumo deles, como se estivesse arrastando, e era feia do jeito que disse. Quando viram que não era a gente, correram sem dizer nada e me deixaram lá em cima desesperado. E eles me deixaram para morrer. Deus foi quem não deixou acontecer. Quando cheguei em casa, assustados, não contavam nada com medo de levar uma surra e foi se deitar. Os seus safados ficaram fingindo que estava dormindo desde cedo para não levantar. Suspeitas, mas foi Deus que fez a mamãe dar por minha falta e me procurar pro lar. Essas casas deles, os dois não tiveram mais como esconder e contaram tudo a ela. Disseram que correram porque não podiam me ajudar. Minha mãe se apressou e me procurou pela mata, até que ouviu meu choro de longe e me encontrou. Ela disse que não viu mais ninguém comigo, mas acreditou em nossa história. Já papai disse que aquilo era tudo mentira, para não apanhar pela desobediência. Meus primos não escaparam da surra, e eu também. Quando eu fiquei bom da queda, fiquei com o corpo cheio de marca. Desci. Dia e minha mãe me disse que eu tomasse cuidado, porque da próxima vez a velha faminta ia me buscar lá em casa. E eu fiquei com isso na cabeça e não fui mais para a mata escondido dela. Ela dizia que a velha faminta rodava as matas ao redor das casas, tentando carregar crianças ou qualquer coisa do tipo. Que ela encontrasse era uma criatura horrível que uma vez levou um cão de uma tia. Dela da época. Toda mulher que tinha criança atacava uma filha, fita vermelha no bracinho, para que a velha faminta não viesse buscar à noite. Aquilo rondava a noite toda e qualquer hora do dia para carregar recém-nascido. Se ela não conseguisse, pegava um cão, um gato ou qualquer pessoa que apressasse. Eu saí de lá depois que tempo ainda com medo dessa lenda. Hoje conto para meus netos, mas as crianças de hoje em dia não acreditam mais nessas coisas. Eu mesmo acredito porque eu vi e quase fui engolido pela velha faminta. Boa noite.